Você já sabe. Não é eu. Olá, gente. Sextou, dia 11 de abril de 2025. Estamos nós aqui, em mais uma live, trazendo sempre assuntos edificantes, procurando auxiliar as pessoas a refletirem mais e melhor sobre si mesmo, para que nós todos consigamos, né, eu também estou nesse trabalho, de conseguir me manter aqui no planeta quando tudo acontecer, quando tudo terminar de acontecer, né? Porque já está acontecendo a mudança. Mudança, inclusive mudança do corpo. Eu tenho, olha, tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho penado bastante, mas no bom sentido, né? Com relação a essas mudanças, a essas alterações todas. Mas vamos lá. Bom dia, meus amados mestres encarnados. Como estão todos? Hoje é um dia magnífico, maravilhoso para mim, espero que para vocês também. Estamos mais uma vez aqui, né, reunidos, Com a natureza. sempre maravilhosamente. E eu quero agradecer por mais este dia, por estarmos aqui. Eu quero convidar as energias de Gaia para que estejam conosco, os nossos mentores, aqueles que nos acompanham nessa jornada, que estejam todos conosco aqui. Eu me coloco à disposição, se alguém quiser dar algum recado, qualquer coisa. Estamos à disposição da fonte para esse trabalho, essa jornada magnífica, que é estar aqui vivendo como humanos. Vamos lá, meu povo? Vamos terrícola. Terrícolas. Ó, eu quero aproveitar e acabei de, há poucos minutos atrás agora, me avisaram que estão pedindo dinheiro em meu nome na internet, tá? No WhatsApp, não sei se em outras Só redes muda o número sociais da também. conta, pode mandar, Hã? só muda o número da conta. Eu vou pedir Quem, pro, quem vou pedir quiser pro doar. vou pedir pro golpista botar minha conta, Não, mas se tá? pedir aí, só entra em contato direto, dá o teu celular aí, entra em contato Não, direto. não sou Apesar que eu. deve ter clonado o teu celular, então. Pô, provavelmente, mas não custa, né? Talvez Meia, seja por hã? isso que tá bugando. Pode ser por isso, tá bugando. Mas meu celular 67 999 894 861. O número que está pedindo está dizendo que mudou de número e está pedindo para pagar boleto, está pedindo dinheiro. Meu número continua sendo esse que eu acabei de falar. Vou repetir: 67 999 894 861. Não estou pedindo nada para ninguém, nem dinheiro, nem para pagar boleto para mim. Então, cuidado, não caiam no golpe. Mas se tiver alguém disposto, como de São Germán, né? Quiser fazer uma doação com muito amor e carinho. Estamos aceitando. Brincadeiras à parte. Vamos que vamos. Sem agenda. Esse assunto que a gente estava falando agora há pouco aqui, eu acho que é interessante dar um pitaco. Do quê? Sobre essa coisa de inúmeras teorias malucas, malucas Ah, não, desculpa. Essas inúmeras teorias que estão aparecendo aí. Mas eu vejo assim, tem muitas teorias, muitas. Inclusive esses dias eu e a Rose estávamos conversando aqui sobre, inclusive somos divergentes de algumas. de algumas coisas. E continuamos a divergentes. Até uma hora a gente chega num consenso. Um ponto comum. Mas por enquanto tem bastante, Mas isso acho bastante que só vai não, acontecer quando chegar algumas. bem lá na fonte. A gente se encontrar e falar, é aqui que termina. É aqui que termina, acabou a divergência. Ai, ai. Aí nós estávamos conversando sobre questão da 144 mil. não, 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 da questão de dois planetas, quinta dimensão. Lembra que você falou que Da outra vez? tem uma teoria aí, né? Tá, que se desconectou. Que dois Tá. Quer que eu planetas. explique? Só falo sobre a teoria depois Hã? que eu ouvi? Fala, fala. Tá. O que eu escutei? Que diz que em 2012, o que aconteceu? Que tinha aquela teoria que ia acabar o mundo, blá, 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 né? Que em 2012 ocorreu como se tivesse o planeta Terra se dividiu
em dois, mas não se dividiu em dois. Na verdade, surgiu uma nova terra, uma nova, como é que a gente fala? Linha do tempo. Uma nova linha do tempo, mas é como se tivesse surgido um novo planeta Terra. Aí você imagina aqui, e aí suponhamos que etericamente saiu, energeticamente saiu um outro planeta Terra, veio para cá, mas uma outra linha do tempo, que supostamente seríamos nós. E a outra teoria é que em 2012 acabou-se o planeta Terra, explodiu tudo. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu e que ninguém sabe não, ou não aceitou, ou não percebeu, sei lá, mas que continuamos aqui achando que ainda estamos vivos. Que ainda estamos vivos. Essa foi o que eu ouvi dizer. Essas duas teorias. E aí o Almir fez a teoria dele. De acordo com o entendimento dele. De acordo com o meu conhecimento, meu entendimento disso aí. Com as vivências, né? Hã? Com as vivências. Tudo. Principalmente com as vivências, né? Eu falo para as pessoas, eu falo para as pessoas, eu nunca falei, agora que eu estou falando. Mas vai que você morreu e está achando também que... estou desencarnado já e achando que não. Claro que isso acontece, tá, gente? Isso acontece, não. Isso é o mais comum. De verdade. Isso é o mais comum. Viu? O mais comum. Tá cheio. Por que está cheio de desencarnado em volta da gente? Muitos nem sabem que desencarnaram. Hã? Muitos nem sabem que desencarnaram. E continuam vivendo a vida que levavam, pelo menos tentando, né? E muitos... Pode ser. E muitos já sabem que estão desencarnados, mas estão por aqui por uma série de motivos, né? Que a gente não sabe porque isso são questões absolutamente individuais. Mas essas duas teorias aí que a Rose falou, eu já vi essas teorias. Eu tinha visto. Essa de separar o mundo eu já tinha visto. Mas essa de todo que explodiu. Essa eu já tinha visto. Eu não vou falar nomes aqui, né? Mas eu já tinha escutado uma pessoa que faz 2, 3 lives por semana. E de vez em quando essa pessoa fala sobre isso. E aí eu falei, não, como que será que é? E eu fui procurar saber, fui conversar com o astral. Quando eu falar astral, é o que as pessoas chamam de espiritualidade, tá? Eu fui conversar com o astral e fiquei sabendo que não é assim. Não é que foram criados 2 mundos. Não foram criados 2 mundos. Ela tá... O que será que ela sentiu? Tem muito gato vindo agora aqui. Então pode ter sido gato. Então, o que é essa questão da criação do outro mundo? Não houve a criação do outro mundo. Nós estamos migrando. O planeta Terra já migrou para a 5ª dimensão. O planeta. Porque a teoria é que o planeta se dividiu em 2. Né? Ou 2 planetas, uma numa dimensão e outra na outra. Que é mais ou menos quem assistiu a série do Flash, lá tem a Terra 1, a Terra 42, Terra não sei o que lá. Tem um Doutor Estranho também que tem multiverso, chama multiverso. Multiverso. Exatamente. Existe os multiversos, é óbvio que existe. Mas não é como eles colocam nos filmes, mas existe. São as nossas criações. Então, essa questão aí de ter que ter de 2 mundos estarem se separando, não são 2 planetas Terra que estão se separando. São mundos internos. Eu acredito que sejam linhas do tempo. E aí se confundiram, pode ser. Se confundiram, pode ser linha do tempo. Mas a linha do tempo, eu falei na quarta-feira sobre. A linha do tempo é uma criação individual. No nosso caso, planeta Terra, humanidade terrícola, é uma questão da humanidade em si, de como é que nós estamos nos comportando, né, sentimentalmente. São as nossas emoções que geram tudo parte das nossas emoções. Então nós estamos assim, existe essa questão da divisão da 3ª dimensão e da 5ª dimensão? Existe, mas onde está isso? Dentro de nós, não está fora. Porque se fosse dessa forma,
dessa teoria, dois planetas e tal, então qual seria a necessidade das pessoas estarem desencarnando? Qual seria a necessidade das pessoas se desencarnarem em massa, como está acontecendo em vários lugares do planeta e vai continuar acontecendo, não em escala violenta como antes, mas vai continuar acontecendo? Qual seria a necessidade? Não haveria necessidade, não é mesmo? Como que aconteceria isso? Se essa teoria dos dois planetas fosse realmente real, nós estaríamos vendo acontecer o que se espera que aconteça já há muito tempo, se fala, que é o arrebatamento. Então as pessoas simplesmente desapareceriam. Parte da humanidade, 2/3. É tipo o filme do Thanos lá, né? Que Mais ou menos isso. As pessoas simplesmente desapareceriam. inclusive tem alguns vídeos que eu acho que estão tirando de uma série, alguma coisa, que tá todo mundo numa igreja, assim, o padre está fazendo a missa lá, e de repente a metade da igreja some. O povo entra em desespero. Olha, tem uma filmagem na internet de um ônibus escolar nos Estados Sim, Unidos. eu vi Você também. viu? Mas é tirado de uma série. Então, mas eu não sei o que é aquilo. Eu fiquei olhando. Some Seria, tudo. seria isso aí que estão aparecendo em alguns filmes, tá? As pessoas simplesmente, ou seja, como está previsto que 1/3 da humanidade vai para a quinta dimensão, então assim, 2/3, A dúvida, a né? dúvida é, esse 1/3 já está indo e nós estamos ficando, ou é o contrário? Não. Bom, dos dois lados, todo o outro lado está indo, né? E Não, dos indo dois para a lados, quinta. e dos Isso dois que eu tô lados, os falando. dois lados estão ficando. Indo para a quinta, Indo para a estão quinta, para a desaparecendo, está terceira. indo para a quinta e nós É, estamos ficando, ou é o pois contrário? é, Não mas não, sei. gente, Essa é a dúvida. ó, a, Se eu estiver, independente de onde, se eu estiver rindo, feliz, próspera, abundante, tá excelente. saudável, Interessa a jovem, dimensão, né? não interessa de mim. Hum, Ai, é. a informação que eu consegui é a seguinte: não, o planeta Terra, ou Gaia, como gostam de falar, está saiu da terceira para a quinta dimensão, que nada mais é que frequência, tá O certo? planeta, O, tá? o Que é planeta, um ser que é um vivo ser como vivo. nós. Não é uma Também tem alma, espírito, sei lá o que o pessoal que o chama. espírito chama Gaia. Por Hã? isso, o espírito chama Gaia. Ah, Gaia é o nome do espírito. É o nome do espírito. Então, ó, viu só? O planeta Terra tem espírito, assim como você. Sim, Quer dizer, e tem uma é consciência. uma consciência. Se chama Gaia. E essa consciência é feminina. A consciência do planeta Terra é feminina. Então, se houvesse, do jeito que estão falando, haveria assim, 2/3 da humanidade desapareceria, puf, do nada, e 1/3 da humanidade ficaria aqui. Do outro lado, né, para eles, Supostamente reiniciar, né? supostamente reiniciar, mas dar continuidade de uma maneira diferente. Mas, gente, a informação que eu tenho é a seguinte: a terceira e a quinta dimensão é interna, não é externa. A terceira, quinta, de quarta, quinta, sexta, sétima, não interessa quantas dimensões, é uma questão interna. É como você, Vibra. em qual frequência você vibra. É você, a quinta dimensão é você, a terceira dimensão é você, tá? O planeta já está na quinta dimensão por ser um ser vivo. E agora falta a humanidade. Então, assim, se essa teoria fosse verdadeira, então a teoria do arrebatamento seria verdadeira. Mas não é. O arrebatamento, por assim dizer, vamos colocar, por assim dizer, é o que está acontecendo, tá? Terremoto, maremoto, vulcão entrando em atividade, não sei o que. Então, vão desencarnar em massa e isso já vem sendo avisado pelo plano astral. Ó, você pega livros aí do começo do século passado, já falava disso. Está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão desencarnando para ir para a terceira dimensão, ou seja, se manter na terceira Pro dimensão. lugar onde a frequência de cada um tiver, né? A gente não Sim. sabe se é terceira, se é Não, todo mundo é terceiro. todo mundo. Todo mundo. Não, mas a era do dinossauro era terceira também? Sim.
Terceira Não dimensão. mudamos nada, então, praticamente. Não. Só mudou deixamos de andar, deixamos de montar Triceratops, passamos a montar cavalo e agora andamos de moto, de carro. Continua montado. Continua montado. Deixamos de voar pterodonte, não sei se voava, vai ver que voava, sei lá. E passamos a voar de avião. No Avatar eles falam. Lá, então, Avatar eles voavam. Então, pode ser que a gente voava também. Então, a evolução, evoluímos, né? Tecnicamente, tecnologicamente, mas moralmente nós ainda não evoluímos. Estamos ainda, né? Tem gente se matando, tá aí o cara me dando golpe, usando meu nome para dar golpe, pedir dinheiro para os outros. Essa é a terceira dimensão. Esse é o mundo que nós vivemos, tá? Nossas lives sendo boicotadas pela, provavelmente como é que é? Pelo algoritmo, né? Pelo algoritmo, tá? Nós estamos aqui, nós estamos fazendo. Mas quem não assiste ao vivo não está conseguindo assistir nossas lives depois, porque elas estão. Não são todas, tá? Não são todas. Mas algumas estão sendo. Mas algumas estão sendo assim, a imagem Às vezes desaparece. fica só a voz, às vezes some a voz, fica só a imagem, às vezes some a imagem, fica tipo aquelas TV antigas, sabe? O famoso. Tá assim. Isso é a terceira dimensão. É como as pessoas agem, a atitude das pessoas. Como que eu sei quem está propenso ou está caminhando para a terceira dimensão? Observa as atitudes das pessoas, daquela pessoa, no caso, né? E você vai saber. É isso, é isso que está acontecendo. Agora, essa coisa aí do planeta ter explodido, nós estarmos aqui, nossa, essa é bem maluca, né? Eu acho. O mundo acabou em 2012? Não, o mundo acabou em 2022, final de 2022. O que significa o mundo acabou no final de 2022? No final de 2022, o planeta, não é as pessoas, Gaia, planeta, né, planeta Terra, mudou de frequência. Então, o planeta Terra de terceira dimensão acabou. Realmente, acabou. Tá? E essa coisa de o mundo acabou em 2012, eu, eu faço uma relação com um evento que houve em 2010, um evento no astral, um evento fantástico, que foi uma reunião convocada pelas inteligências do universo, convocaram uma reunião, convocando para esta reunião, marcaram, né, uma reunião convocando para esta reunião aqueles irmãos do mais alto escalão aqui da nossa galáxia e principalmente aqui da do nosso sistema solar. E nesta reunião foi definido que o planeta Terra não mais vivenciaria aquela linha do tempo que nós conhecemos trazida pelos profetas, pelos grandes profetas da história. Que o planeta sofreria, né, cataclismos violentíssimos, ventos de 600 quilômetros por hora nivelariam a Terra, né, que vulcões, erupções, que o planeta, né, que passaria próximo a nós, um planeta tal, que lançaria sobre nós chuvas de meteoros que destruiriam tudo. Que mais? Nossa, tem tanta coisa. 3 dias de escuridão. Esses 3 dias de escuridão, Ramatiz coloca que quando esse planeta passasse, e como ele ficaria entre nós e o Sol, então ele levaria 3 dias para fazer a passagem toda. E durante, como ele é muito grande, ele é do tamanho de Júpiter, se eu não me engano, Júpiter ou Saturno, como ele é muito grande, então ele ficaria entre nós e o Sol.
e faria uma sombra. Então, durante 3 dias, nós não conseguiríamos ver o Sol. E essa é que eu conheço como a teoria das 3 noites. Então, nós passaríamos por tudo isso. Em 2012, em 2010, foi definido que a linha do tempo seria outra, que nós não passaríamos mais por isso, que é a humanidade. Porque assim, na linha do tempo anterior, era para a humanidade inteira desencarnar, o planeta tomar um fôlego, né, se desintoxicar da energia que nós colocamos aqui, as águas voltarem a ficar limpas, as matas se recuperarem, a fauna se recuperar, o ar se recuperar. Depois que tivesse tudo recuperado, nós começaríamos de novo a reencarnar aqui, tá? Essa era a linha do tempo anterior. Em 2010 foi definida que não mais seria aquela linha do tempo, mas uma outra, que é o que está acontecendo agora. Entre 2010 e 2012 foi feito o planejamento desta nova linha do tempo. E em 2012, esta nova linha do tempo começou a entrar em ação. O planejamento foi feito entre 2010 e 2012, e a partir de 2012 esse planejamento começou a ser colocado em ação, tá? Então, assim, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, é isso que se fala que o mundo acabou em 2012. Nesse sentido, nesta orientação, aí eu concordo que o mundo acabou em 2012. Agora que o mundo explodiu em 2012, está todo mundo desencarnado, mantendo isso aqui com a sua crença, né, de que está tudo normal, eu sinceramente eu não consigo acreditar. Tem gente que acredita, tudo bem, está perfeito, tá? Normal. Mas eu não consigo acreditar. Então, o meu então tá difícil, mas já melhorou. Mas tá, nós estamos em uma outra linha do tempo. Estamos em um outro mundo? Estamos, tá? Dentro dessa ótica, né? E em 2022, no final de 2022, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu estava em casa, dia 29 de dezembro de 2022, eu estava sentado fazendo qualquer coisa lá no computador, que eu não me lembro, e aí um irmão desencarnado chegou para mim e falou assim: Almir, o planeta está deixando a terceira dimensão e entrando na quinta dimensão agora. Era 22 de dezembro, era 29 de dezembro de 2022 à noite. O horário eu não sei dizer, mas entre 20 e 22 horas do horário do Mato Grosso do Sul. Eu não sei precisar, porque eu não anotei. Ele só chegou, falou isso para mim e foi embora. Ele falou: olha, o planeta está saindo agora da terceira dimensão e entrando em definitivo na quinta dimensão. Tá, Só falou isso, foi embora. Antes que nós vá mudar. Hã? Pode. Vamos trazer, a gente esquece, vamos trazer. Assim, por curiosidade, eu coloquei aqui no chat GPT, eu acho que é o nome. Coloquei assim: qual a possibilidade de que o mundo acabou em 2012 e a humanidade ainda acha que está viva? Olha o que ele me respondeu. A ideia de que o mundo acabaria em 2012 era baseada em interpretações errôneas do calendário maia. E realmente, o calendário maia tinha essa previsão. Sim, Essa linha do tempo que eles tinham conhecimento. sim. Que não prevê o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo. A crença científica é comprovada, olha só, crença, tá? Mas não há evidências que sustentem essa teoria. Deixa eu ver um... Vamos lá. Se o mundo realmente tivesse terminado em 2012, seria difícil imaginar a humanidade, como a humanidade continuaria a funcionar ou a ter consciência disso.
A percepção da realidade é complexa e depende de experiências compartilhadas. Então, ou então aqui, ó. Então é Não sou possível, só eu. que a vida cotidiana pudesse continuar normalmente. Presta atenção. Vou ler de novo, ó. A percepção da realidade é complexa e depende de experiências compartilhadas. Então, é possível Tudo é possível. que a vida cotidiana pudesse continuar normalmente após um evento cataclísmico, sem que as pessoas precisassem de consciência disso. Inclusive, isso aconteceu em Atlântida, que muitos continuaram vivendo achando que estavam lá, mas não estavam mais, porque o cataclisma, todo mundo. É interessante isso. Essa coisa da Atlântida é outro negócio também que o pessoal fala assim, como é que o continente afundou? Como é que afunda um continente? Há várias teorias também, né? Tem tanta teoria. Tem bastante Tem teoria. teoria de que eram naves, que não houve, uma das teorias que não houve uma única Atlântida, né? Não, muitas. Então. Mas é a mesma. Ela ressurge, é cíclica. Não, isso aí não. Não, é cíclica, é o mesmo continente. Ele sobe e desce, Sobe e desce. E esse povo? Eles são de outra dimensão, então? Desaparece? Então. É outra teoria. Muda pro pois é. Pois é. Não, pois é, então eu tenho que eliminar isso. A Atlântida, ele era um continente de quarta dimensão. Tá? Sei que tecnologicamente era muito avançado. Porque eles eram um continente de quarta dimensão. Então, o que acontece? Então, mãe bendito, então. Por que você não aperta o dedo? Você já Eu vou morder o dedo. Só você ficar perdendo tempo. Fala que já sabe, é um gatilho. Vou começar a fazer isso. Era um continente que era da quarta dimensão. Olha que coisa maluca. Quem que arrumou confusão? Quem arrumou confusão na Atlântida foram os capelinos. Quando os primeiros capelinos começaram a chegar, uma parte deles foi e reencarnou no continente africano, que ainda era muito atrasado. Inclusive, tinham lá o ser humano lá, ele era assim, peludão ainda, ele era bem, bem atrasadão. E muitos eram melhorzinhos, encarnaram na Atlântida. Mas o que eles fizeram? Eles trouxeram com ele o quê? Com eles o quê? A belicosidade. E aí... Belicosidade quer dizer armas, tá? Bélica. Belicoso. Gente que quer guerra, que quer confusão. Eles trouxeram com eles a belicosidade. O que aconteceu? Os briguentos, né? Resumindo. Os encrenqueiros lá de Capela. E aí, o que eles fizeram? Por isso que eles saíram de lá, vieram para cá, detonaram aqui. Por causa da guerra. Saíram de lá por causa da guerra. Chegaram aqui e fizeram guerra no continente Atlântico. Hitler era de lá? Provavelmente. Eu não sei. Mas é bem possível. Eles vieram arrumar confusão na Atlântida. Como a Atlântida era da quarta dimensão, eles começaram a fazer uma guerra, primeiramente a guerra do Vril, né? Começaram a fazer guerra só com energia. Explica o que é Vril. 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 O que é Vril? O Vril, o que é o Vril? O Vril é fluido cósmico universal, energia taquiônica, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Seria mais ou menos nesses filmes, né, que eles conseguem captar esses desenhos principalmente que tem aí, desses desenhos chineses que eles puxam energia, não sei de onde. Isso, é aquilo ali. Lembrei daquele jogo de videogame, eu adorava jogar. Qual? Do Mortal Kombat, acho que é.
Que tinha tinha um chinesinho, eu era o chinesinho. Até o chapéu tinha, de verdade. Aquele chapeuzinho que ele pegava, ele puxava a energia do ar, assim, pau! Isso é os sacerdotes do Vril Faziam isso. tinham a capacidade, eles já tinham desenvolvido, tinham aprendido a energia. de manipular a energia. Fazer dela uma arma. O nome Vril vem da sociedade que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha por umas pessoas lá, uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, e ela criou essa sociedade que elas manipulavam e inclusive tinham contatos muito próximos com o pessoal de fora que veio, inclusive, por conta dessa sociedade, não por conta da sociedade, mas se entraram em contato mais íntimo ali, inclusive trouxeram muita informação e tal, desenvolveram tecnologias a partir dessa sociedade criada. E aí eles chamaram de sociedade Vril, que em alemão, na verdade, não se lê Vril, se fala frio, porque o V em alemão tem o som de F. Então, criaram a sociedade Vril, que manipulava a energia. Então, aí convencionou-se chamar de Vril, né, energia Vril, que nada mais é que energia que está aí no ar. Todos nós temos capacidade de manipular. É uma questão de aprender. Tá? Leva tempo? Leva tempo. Olha, tanto nós aqui como outras pessoas falam dessas maravilhas todas que a gente pode fazer. E a gente pode fazer? Pode. Mas como que eu faço para acessar isso? Frequência. Você só acessa isso quando você eleva a sua frequência. Tanto que quando eles começaram a guerra na Atlântida, o pessoal que manipulava essa energia começou a perder acesso. Conforme a guerra foi andando, os sacerdotes que manipulavam não conseguiam mais. Eles sabiam tudo, tinham todo conhecimento, mas não conseguiam mais acessar aquela manipulação. Por quê? Porque a frequência deles foi baixando. Eles entraram em guerra. Então a frequência foi baixando, baixando, eles foram perdendo acesso. Essa história da Atlântida é bem legal porque mostra pra gente como que é o funcionamento de você se elevar para outras dimensões, ou você, que chamam de anjo caído, né? Ou você descer para outras dimensões. O conhecimento eles não perderam, mas eles perderam o acesso a agir de conformidade com aquele conhecimento. Agora, com certeza, ao desencarnar, né, eles tiveram um bloqueio, quando voltaram para reencarnar de novo, não tinham nem o conhecimento mais. Acesso ao conhecimento. O conhecimento está ali, já obteve. Só que perde o acesso. Então, essa questão de você elevar a frequência ou baixar a frequência, que as pessoas falam assim, se eu elevar a frequência, eu vou acessar tal conhecimento. Gente, todo conhecimento está em nós. Se você vai elevar a frequência, você vai acessar esse conhecimento que está em você mesmo. Está na mônada. Está no seu espírito, né, que chama mônada. E o espírito está lá. Então, demorou. Saiu, mas saiu demorado então, né? É assim que funciona. Mas eu não acredito nisso. Tá tudo bem, não tem problema não. Eu acredito. Beleza, tá tudo bem igual. Eu acredito que seja diferente. Perfeito, não tem problema nenhum. Essa questão de acreditar nisso ou naquilo também tem a ver com frequência. Porque a informação, ela tem uma frequência. Você vai reverberar com uma e não vai reverberar com outra. Tudo depende da frequência que você está emitindo. Porque a informação tem uma frequência. Se você estiver em uma frequência diferente, você não vai aceitar. Você não vai, às vezes, nem acessar. Tá? Então, todas as informações que estão aí são muito boas. Por quê? Porque tem gente em todas as frequências. E aí, acessa a informação em conformidade com a frequência. Nós até comentamos aqui quarta-feira, né? De repente você acredita numa coisa hoje, amanhã você acredita em outra. Aquela que você acreditava já deixa de fazer sentido. Por quê?
Porque você mudou a frequência. Se você mudou a frequência, você acessou um novo conhecimento, você olha para aquele outro e fala, bom, esse, tudo bem, está aqui guardado, mas já não faz mais sentido. Eu vou seguir agora este novo conhecimento que eu adquiri. É dessa forma que se evolui. A evolução é isso. O pessoal, E os saltos quânticos que a gente tinha falado também é isso. Quando você tem muita informação, chega uma hora que é tipo o Big Bang, né? Aquilo ali, pô, explode. Assim, caraca, é o tal da eureka, né? A hora que você entende aquilo dali, aí você dá o tal do salto quântico. aí você dá um pulo, você Mas isso foi o pula quê? etapas. Você foi adquirindo informação, você foi mudando a tua alimentação, mudando isso, mudando aquilo, de repente, pum, explode. É, porque você muda sentimento, pensamento, para as pessoas. Esse negócio da alimentação, eu falo para as pessoas falam assim, ai, eu quero melhorar, então eu vou deixar de comer carne. Eu falo para as pessoas, você está preparado para deixar de comer carne? Ah, não. Então continua comendo carne e se preocupa com o que você sente, com o que você pensa e com o que você O faz. próprio corpo vai despedindo depois, O né? próprio, você entendeu? Você vai elevando a sua frequência, você vai começar naturalmente a se afastar de alguns alimentos. Começa a fazer mal para você. Começa a fazer mal, você não consegue, sabe? Eu sei como é que é O isso. corpo vai rejeitando Vai rejeitando. naturalmente. Você põe um pedacinho de carne na boca assim, você fica mastigando aquilo, Vai. vira um chiclete, você não consegue engolir. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Aí, dependendo de onde você está, você joga fora. Ou se você estiver em público, você engole, mas aquilo desce Isso assim. começa até com a cachaça, né? Tudo, Os lugares que você tudo. frequenta, as Com as pessoas que estão ao pessoas, seu redor. tudo. É magnífico. Nossa, é A muito bom. mudança é total. Agora, gente, Só que tem que se permitir. tem que Se se, você não se permite, aí não acontece. tem Né? que se permitir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das primeiras coisas que acontece quando você decide mudar a sua frequência e realmente você começa a mudar a sua frequência, as pessoas perguntam: como é que eu vou saber se eu estou mudando a minha frequência? Como é que eu vou saber externamente essa pergunta? Porque internamente você vai saber. Como é que eu vou saber externamente que eu estou mudando a frequência? A primeira coisa que acontece, mas a primeira coisa que acontece, as pessoas se afastam de você. Você vai ficando isolado. Você vai ficando isolado. Porque nós temos na nossa Eu cabeça. acho que é a gente que se afasta naturalmente. Eu não acho que é as outras que se afastam. Não. Eu, pelo menos, eu fui me afastando naturalmente. Eu, Rose. Porque o que aconteceu comigo? Os lugares que eu frequentava, para mim já era sem graça. Entendeu? Então eu não gostava de ficar naquele lugar. Aí, às vezes, algumas festas que eu ia, o que as pessoas conversavam, para mim não tinha sentido nenhum mais. Eu me. Como é que eu vou explicar? Eu não me sentia bem naquele lugar. Aí vem da frequência, né? Porque a frequência é uma e você tá outra. Você não consegue. Então, assim, você não consegue suportar aquele lugar. Aí eu fui me afastando. A minha foi assim. Eu falo que as pessoas vão se afastando porque elas vão se afastando. Essa coisa é bilateral. É isso que você falou. Você vai perdendo interesse. Mas as pessoas, a primeira sintoma que você assim, percebe é que as pessoas que costumavam te ligar direto, te convidar para hoje vamos não sei onde, essas pessoas começam a não te chamar mais, não te procurar mais. Porque você acabar falando não, sempre que convida? Não, não é porque você fala não, as pessoas não começam a não te convidar mais. Aí você Eu fala passei assim, a ser a chata dos grupos. por que que eu tô O meu papo era diferente. Por que que eu tô sendo isolado? Porque você está mudando de frequência e as pessoas querem continuar na mesma frequência. E isso, olha que interessante. E isso é inconscientemente uma pressão para que você não continue melhorando a sua frequência. Por quê? Porque nós somos treinados, nossa mente foi treinada para acreditar que nós que nós somos essencialmente sociáveis, que nós só conseguimos viver se vivermos em sociedade, se vivermos embolados, né? Aquelas panelinhas. Um vai para cá, todo mundo junto. Aí o outro vai para lá, todo mundo junto.
Então nós somos, e aí a pessoa começa a se sentir mal, o que que ela faz? Ela baixa a frequência para não se sentir isolada. É uma pressão psicológica muito grande. Eu converso com pessoas que churumingo, vai, vivo sozinho, as pessoas não querem mais Nossa, falar comigo. eu amo ficar aqui nesse lugar Eu falo, assim, escondido. eu falo para as pessoas, você acha que você está sozinho porque você não se ama. Porque o dia que você aprender a se amar, você não vai depender de ninguém, sentimentalmente, emocionalmente. Não. Você vai viver em paz. Você vai acordar e vai se dar conta que o silêncio da casa é maravilhoso, porque você sente você cada vez mais tomando conta do seu próprio ambiente. A sua energia, a sua frequência vai tomando conta do ambiente, vai ficando mais suave. E aí você tem vontade de não sair de casa. Aí você lembra como que era no barzinho, como que era na boate, como que era na noitada, como que era na roda de amigos fazendo fofoca, falando mentira, contando história furada, bebendo porcaria. Antes eu ia pra cidade pra fazer compras, né? Como o Almir vem 3 vezes por semana pra cá, Eu virei o comprador dela. eu só falar, quando você for no mercado, você me avisa que eu tenho umas encomendas pra você. Cara, eu sabe que às vezes eu fico rindo sozinha, porque eu lembro quando a gente morava na fazenda, era pequena, né? Quando a gente morava na fazenda, aí o meu avô ia pra cidade, eu passava o dia inteiro, né? Era meio-dia pra ir pra cidade a cavalo, meio-dia pra voltar. Mas vinha com o cavalo abarrotado, porque eram as compras dele e as compras da minha mãe, né? Esses dias eu tava rindo, falei, nossa, tô parecendo o tempo da fazenda lá, que eu vou pegar uma lista, e aí era muito legal. Como que é? Eu devia ter uns 4, 5 anos, acho que é por aí. Eu lembro do meu vô, o vovô Arthur Pereira. Ele vinha nas crianças, né? Ele pegava e vinha assim, medindo o pezinho de cada um. Ele vinha assim, né? Ele vinha, assim era, por exemplo, era o pé do Joelso, assim era o meu, assim era da Jocely, assim era da Joana, para os menores. Aí Ele ele comprava. comprava os sapatos, trazia de presente pra gente. Era muito interessante como que ele media os pezinhos Como dos é que o netos. pessoal fazia antigamente, né? Era muito legal. Aí o Almir tá fazendo o papel do vovô Arthur. Ele só não tá medindo os pés. Fazendo compra. Aí nem vou mais pra cidade. Você acha que Entendeu? eu não sinto falta? Quem sente mais falta é a Nina. Igual da rua, né? É, a Nina é rueira. Gente, tudo isso que está acontecendo aí é muito interessante, muito legal. Tudo isso que nós estamos falando aqui sempre tem a ver com essa questão do modificar-se, tá, internamente. E esse modificar-se internamente é uma coisa que precisa de dedicação, precisa de orientação. Esse é o trabalho que eu faço, como eu oriento as pessoas através de mentoria. Eu faço, nós criamos à nossa volta um campo que se torna uma egrégora. E essa egrégora se liga a uma egrégora maior que retroalimenta a sua e você fica prisioneiro de você mesmo nos pensamentos, nos sentimentos. Então, demorou, hein? Saiu, mas demorou. Eu faço esse trabalho de orientar as pessoas, de mostrar para elas, né, o caminho. Ó, tá vendo que você está pensando assim? Você está sentindo isso em função de outro. Geralmente, tudo que nós desenvolvemos em termos de sentimento e de pensamento, normalmente é em função de atitudes alheias. E eu vou ensinando as pessoas a darem atenção exclusivamente para elas mesmas, Estarem mais presentes, né? estarem mais presentes dentro delas, porque, gente, olha, as pessoas assim, se preocupam constantemente com as questões externas, sempre. Eu falei, as pessoas falam, o que que eu faço para ajudar as pessoas? Eu falo para elas, Se se ajude. ajude. Comece por você. Começa por você, se ajude. Você consegue se ajudar? Não, mas eu não preciso. Não, não precisa? Então tá. Senta aí, vamos bater um papo. Aí começa a falar, meu Deus do céu.
Começa a chorar, né? Daqui a pouco eu falo, você tem certeza que você não precisa? Olha Mas só. eu achava que Aí a pessoa tava começa a cair a bem. ficha, né? Fala, nossa, mas é mesmo, né? Eu achava que não precisa. Esse eu achava é todo mundo, 100%. Aí, mas eu achava que não precisava. É, precisa. E aí eu faço esse trabalho de orientar as pessoas, tá? Que é a mentoria. Eu vou orientando. Vou ensinando as pessoas a se olharem. Vou ensinando as pessoas a encontrarem nelas e admitir coisas que elas acreditavam não ter, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim, não, mas papo vai, papo vem. Aí eu falei assim, tá, mas o que que você acha que é isso? Ela estava falando sempre, né? Falando de terceiro. E o que que você acha que é isso? Ah, 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 já titubeou. Falei, pois é, isso se chama inveja. Eu sou invejoso? É, você é invejoso. Por acaso. Por acaso, você é invejoso. Você está cobiçando o que é o outro, dizendo que a pessoa não é merecedora. Isso é inveja pura. E a pessoa não tinha se dado conta de que era uma pessoa invejosa. Aí, meu Deus, pois é, vamos conversar, vamos conversar. Aí começamos uma mentoria a partir dali. Nós não olhamos para dentro de nós. E ó, olhar para dentro e assumir essas coisas que nós estamos sentindo hoje, realmente é algo que as pessoas resistem muito. E essa alta resistência a essas mudanças é que fazem você não sair do lugar. Eu falo não sair do lugar frequencialmente. Você fica ali naquela mesma frequência, Na zona de conforto, na né? zona de conforto. Não, eu não tenho isso. Não, eu não sou assim. Já tá tão boa a minha Tô tão vida. Eu bom, tô tão trabalho de segunda a tranquilo. sábado na hora do almoço, depois eu vou, saio Assisto do minha trabalho, novelinha. vou assar uma carninha, vou tomar minha cervejinha, depois eu vou pro baile, pro forró, sei lá pra onde. Aí domingo acordo às 10 horas da manhã, se não meio-dia. Aí eu vou assar outra carninha, tomar minha cervejinha. E tá Continua bom. assim. Tá, tudo bem. E quem quer? Lerê, lerê, lerê. Essa é a escravidão. Essa é a escravidão. Como é que nós fomos escravizados? Individualmente. Isso é escravidão. Você não quer sair do lugar, Essas diversõezinhas é para te manter se distraído, manter distraído. entendeu? O carnaval, por exemplo, é uma baita de uma distração. Sem falar outras coisas que tem por trás energeticamente, né? E assim tem muitos. É o forró, é o. Como é que é? O Funk. funk. Essa galera toda. Cara, o dia que você conseguir ter a habilidade de ver as energias e você chegar num lugar desse, nem ver, acho que sentir, né? Isso é só sentir. Nossa Senhora, é o ó do Borogodó. Não precisa ver, não. Então, aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu mudo? Vou dar umas dicas para vocês aí, ó. Eu até anotei aqui, ó. Vamos lá, primeira dica. Consciência e reflexão. O que que é consciência e reflexão? O que que é ter consciência disso? É você parar e fazer uma autoanálise, tá? Se tornar mais consciente dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus comportamentos. Isso é uma autoanálise, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma reflexão. Reflexão do quê? Dessas suas experiências. Aí isso vai te ajudar a identificar quais são os padrões que você deseja mudar. Essa é uma das dicas. Outra dica para você, meditar. O que é o meditar? É você parar, ficar ali quietinho um pouco e se observar. Ah, mas não é a mesma coisa de reflexão? Não, o meditar é um pouco mais profundo. Você vai pegar uma determinada situação, um determinado assunto, e você vai lá, como dizia meu velho pai, senta debaixo de uma árvore e
porque acho que é por causa da energia da árvore, né? Meu pai tinha tendência indígena, então acho que é por causa disso. Descarrega. Senta embaixo de uma árvore ali e começa a fazer uma reflexão mais profunda sobre aquilo. Quando você faz isso, a resposta vem, gente. Mas vem que você não tem noção. E vem mesmo. Mas vai vir na primeira? Tem gente que consegue de primeira. Mas você levantou e já começou a andar? Não, né? Você teve aquele treinozinho primeiro. Caiu uma vez, caiu duas, bateu a boca, cortou o lábio, e aí vai. Até um dia que você começou a correr. O processo é o mesmo, tá? E você mudar a sua mentalidade, o seu padrão mental. Tá? Então você vai praticar isso daí, vai ter essa conexão com você mesmo, que é aquele negócio do interior, né? Que é você. O padrão emocional muda. Você entra para dentro de si. Entra para dentro, olha só. Entra para dentro de si. Como é que chama isso? Pleonasmo? Foi 3 vezes. Isso quer dizer o quê? Que realmente precisa. Você precisa se olhar por dentro, tá? E aí você vai começar a praticar o quê? Você vai manter o foco no presente, que é aquilo que a gente falou. Você vai se manter no agora. Porque o que acontece com, como diz o Almir, 99,99 vezes 9 vezes 9 vezes 9. A gente está muito ou vivendo as coisas do passado, as coisas boas ou ruins do passado, que vai refletir na minha vibração, na minha frequência do agora, ou está vivendo com as preocupações do futuro. Nunca no presente. E nunca está no aqui e no agora. Por quê? Porque é no aqui, nesse exato momento, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, que vai manifestar o que eu quero de bom lá na frente. Que é a construção da sua linha do tempo individual. Exatamente. É aí que você está mudando a sua linha do tempo. E você pode mudar a sua linha do tempo de minuto em minuto. Você tem noção do que é isso? Mudar a sua linha do tempo, tanto para o não bom como para o maravilhoso, é isso que vai acontecer. Terceira dica. Alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Foi o que o Almir falou aqui. Que aos pouquinhos, só que você precisa decidir isso. Eu quero. Mas eu quero, mas eu não. Olha só, eu quero, mas eu não consigo. Crença limitante. Quer dizer, será que você realmente quer? Porque se você realmente quisesse, esse eu não consigo nem ia aparecer no seu pensamento. Começa por aí. Eu já começaria a trabalhar. Exatamente. Não é eu vou tentar. Não, você vai fazer. Se você falar assim, eu vou tentar, eu já te aviso de antemão que você não vai conseguir. Não vai nem fazer. Porque você já se bloqueou no tentar. Exatamente. É o tal do então. É o tal do então. É o tal do então. Então, isso... tô pegando o então. Ai, muito é contagioso. Me livre do então. O que você vai fazer? Começa aos poucos. Você come churrasco, toma cerveja todos os dias? Não, então você vai diminuindo paulatinamente. Eu já falei isso também aqui, mas vou repetir. Faça que nem o NA. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Eu não vou comer açúcar. Só por hoje. Eu não vou tomar cerveja ou qualquer alcoólico. Só por hoje. Eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou comer nada com trigo. Só por hoje entendeu? É no hoje, no agora. Só por hoje. Amanhã é outro dia. Não fica pensando que você tem que fazer para a vida inteira. E eu já dei um exemplo também. Eu estava conversando com a minha sobrinha, lá de Sorriso, recordando eu falando do sorvete, o que acontecia no corpo do sorvete. Ela começou a chorar. Ela tinha uns 4, 5 anos. Começou a chorar. Titia, mas eu nunca mais vou poder tomar sorvete. Eu falei, não é que você nunca mais vai poder tomar sorvete. Mas toma todo final de semana, ou toma sorvete todos os dias, ou quando toma é um pote. Não, gente, vamos paulatinamente, dia após dia. Então, essa é a terceira, que eu falei, né? Terceira. Tá, um outro muito importante, exercícios físicos. É importantíssimo. Caminhar é maravilhoso. E alguém aqui tem que levar um pô de osso, como dizia meu avô.
meu pai também. O que eu pôde eu sou? Com coronaço. Desse tudo linguagem meio castelhana. É você fazer. Ou você vai caminhar, cara, 5 minutos. Mas não esse andar dentro de casa, porque realmente a gente anda. Mas esses dias eu estava assistindo algo lá, diz que a gente tem que ter mínimo 10 mil passos por dia. É fácil. Então, vai caminhar, mas sem celular, sem música, para você se conectar com você. Natureza, não é? Não vai caminhar lá na avenida. Qual que é a avenida aqui? Eu mando pouco aqui. Afonso Pena. Não lá na Afonso Pena, onde tem. Você dá cada 3 passos, tem um carro com capô não, porta-mala aberto, com som que você fica quase surdo e um monte de distração. Se for possível, vá pro mato mesmo. Onde você fica ouvindo assim, ó. Passarinhos. A bicharada. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá? Quem não tem mato, mora na selva de pedra, aí coloca uma musiquinha de bichinho cantando, água caindo, essas coisas, e faz seu exercício dentro de casa mesmo. Não tem dinheiro para ir para academia? Eu, particularmente, não gosto de academia. Aprende a fazer yoga, tem N vídeos aí online ensinando. Tem um que eu amo, que eu gosto, que é a Pri Leite. Ela nem mora aqui no Brasil, acho que Flórida que ela mora. Mas é uma brasileira que mora lá. Ela dá yoga de graça, 30 dias de yoga. É muito legal, você se compromete. É tipo 30 minutos. Aí você faz, ou de noite, ou de manhã, a hora que você puder. Mas fácil. Tá, outro. Deixa eu ver aqui. Conexões positivas. O que seria conexões positivas? Se cerque, que já foi falado aqui, se cerque de pessoas que compartilham as mesmas coisas que você. O que é compartilhar as mesmas coisas? A cerveja, ou churrasco, ou não sei o que lá, a balada? Não. Se você está com essa intenção de mudar, busque outras pessoas com a mesma intenção. Exemplo, aqui no Instituto, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, nós nos reunimos. Quem são esses nós? Eu, o Almir e aquelas pessoas que têm esse interesse de mudança. Aí nós fazemos uma fogueira maravilhosa ali. E a gente fica em volta daquela fogueira, conversando, ouvindo músicas com frequências elevadas. Nada de rock, nada de rave, nada de... Como que você falou lá? Nada de funk, que são frequências baixíssimas. Sertanejo piorou, que é só dor de cotovelo. Esse negócio de funk das músicas de hoje, eu tiro o sarro. Falo assim que as músicas de hoje têm 3 ritmos, todas elas têm 3 ritmos bem distintos, bem diferentes. Elas começam assim. Aí até 1/3 da música vai nesse ritmo. Aí depois muda, um ritmo completamente diferente. É assim. É mais rápido só. Aí vai para a terceira fase. Muda completamente. Não, na minha época tinha, sai do lugar. na minha época tinha o tsk-dum. Mas voltando lá da conexão com coisas positivas. É isso, pessoal. Então é você mudar. Às vezes você tem um amigo, um irmão, um parente que você gosta muito e de vez em quando convida. Se quiser, beleza. Não achei ninguém, o que é provavelmente impossível. Porque a gente está numa fase assim que está todo mundo buscando. É que nem procurando agulha no palheiro, né? Todo mundo buscando. Porque eu estou muito ansioso, porque isso, porque eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu quero. O que você quer é o que o seu corpo está pedindo. Eu preciso de frequência elevada, eu preciso de frequência elevada. E o que você dá pro teu corpo?
Você acha que vai aumentar ou a ansiedade? Faz a experiência aí. Eu vou passar uma música para vocês, Quinta Sinfonia de Beethoven. Coloca essa música e para. Senta, fecha os olhos e sinta a música. Veja como que você fica. Observa o teu corpo. Observa as tuas células. Sente, não ouve. Sinta. Faça essa experiência. Logo em seguida, você coloca o tskidum, 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 ou a música que você está acostumado a ouvir. E faça a mesma coisa. Senta, fecha os olhos e sinta a música. E depois você escolhe qual é que você vai continuar ouvindo. A diferença é muito grande. Tá? Isso daí é as conexões positivas. É buscar pessoas que estão buscando o mesmo que você quer para sua vida. Se torna mais fácil, mais leve esse caminho, tá bom? Sim. Pode ser que seja um caminho solitário, aí você vai escolher. Eu escolhi o solitário. Não é solitário. Hã? Não é solitário. Se você se amar, você deixa a solidão e passa para a solitude. Sim, mas existe um processo para chegar na solicitude. Eu não consigo Solitude. chegar solitude de hoje para amanhã. Não, vai ter um tem processo. um processo. O meu processo foi solitário, mas foi uma escolha minha. Minha. Olha, Tá? eu quando começou isso, lá nos anos 90, quando começou isso, eu às vezes passava 4, 5 dias sem botar o nariz na rua. Sem botar o nariz na rua. E eu chorava. Acho que faz 3 meses. Não, mas eu morava no centro da cidade. É, mais difícil. Mais difícil, né? Bem mais. Eu morava no centro, no coração da cidade mesmo, na veia horta ali. As pessoas que eu vejo aqui são os pilotos dos aviões que passam. Bem devagarzinho, né? Então eu passei, não sei, acho que mais de um ano, final de semana, eu chorava. Olha, eu acho que eu já nasci assim, de querer ficar sozinho, porque por isso eu nunca passei. Ficar sozinho? Não, eu sempre gostei quando eu era muito moleque, às vezes eu pegava livro e ia ler, e a gurizada me chamava para jogar bola, eu não queria, eu ficava lendo. Eu gostava, sempre gostei assim. Mas eu também tive aquela fase da juventude que andava só de galera e tal, você habitua. Papota, né? Se habitua, né? Quando chegou nessa fase de eu ficar sozinho, completamente sozinho, eu entrei num processo assim de ficar numa melancolia muito grande por conta da solidão. Aí, como foi essa fase dos anos 90, foi até 2014, 2015, foi uma fase assim que eu fiquei lendo muito, mas muito. Eu lia 3, 4, 5 livros por mês, dependendo do tamanho do livro. Porque eu não fazia outra coisa, eu só lia. Eu ficava só lendo, direto. Acabou criando um vício, né? Vira um vício. Nossa, que vício delicioso. E em um dos livros, eu fiquei mais ou menos um ano, assim, muito triste, muito, muito chateado, sem entender por que eu estava daquele jeito. Aí eu lendo um livro do Ramatiz. Ramatiz é um autor espiritual, e aí o Ramatiz falava exatamente daquela situação em que eu me encontrava. Daquele ciclo que estava passando. Daquele ciclo que eu estava passando. Oh, meu Deus. Preciso desligar aqui. E li exatamente sobre isso. E a partir daquela leitura, isso foi em 97, eu acho. E a partir daquela leitura, eu entendi a solitude. E falei, não, peraí, eu estou preocupado com o externo que não consegue se aproximar de mim, mas por que que não consegue se aproximar? Ali o Ramatiz me deu toda a explicação que eu precisava. E a partir daquela leitura, e quando eu terminei de ler o parágrafo que falava disso, eu fechei o livro, coloquei o marcador, fechei o livro e fui refletir. Nunca mais tive esse problema de solidão, porque eu passei a ter solitude, eu passei a amar a minha própria companhia. E hoje, eu desligo o celular à noite,
tem final de semana. Agora não, porque a gente está fazendo live domingo e tal, mas final de semana, geralmente, eu costumava ficar. Eu olhava a minha geladeira na sexta-feira, via que estava faltando alguma coisa. Na sexta-feira eu comprava porque eu queria ficar sábado e domingo sem nem abrir a porta. Ficava Não seria o estado depressivo de muitos aí? depressivo se você ficar triste. Eu ficava feliz da vida. Ah, Eu tá. fico feliz da vida. Tá falando. Olha, Eu acho, eu tô na melhor companhia do universo. A minha. eu acho que nos dias de hoje eu seria diagnosticado como autista. Ah, é. Não, porque você gostava de ficar sozinho. Você, isso, hoje em dia, O pessoal está você é diagnosticando autista. tudo que não sabe, tudo que não conhece. TD, não sei o TDAH, quê. TDAH, sei lá. O autista, gente, é um espírito que veio para ancorar uma energia mais alta. Por isso que eles E gostam que, de ficar isolados, e que porque nunca eles, tiveram, nunca estiveram aqui, né? a maioria, a maioria A nunca esteve maioria, a aqui. maioria nunca esteve aqui. Então, Eles a têm dificuldade. densidade disso aqui é porque assim, imagina Não, você. não é a densidade, é a frequência. Hã? Não é a densidade, é a frequência. O que você acha? Porque essa coisa de falar da densidade é um equívoco. Porque, por exemplo, nosso corpo, ele é a coisa mais densa que nós temos aqui. E o autista não está nesse corpo. Não, ele tá, mas ele está em outra frequência. Mas ele não sente a densidade desse corpo. Não, sente, Então, é isso mas que eu estou falando, rapaz. não, mas é outra frequência. É porque ele já vem vibrando numa frequência mais alta. A dificuldade de se relacionar com a gente é porque a nossa Não, frequência ainda é aí é baixa. que tá. A densidade que eu estou falando é o seguinte: tem pessoas, Hum. alguns autistas, que você não pode encostar nele. É a frequência. Mas é por causa da densidade. Não, é a frequência. Aí é que tá, é um equívoco essa relação. Densidade com frequência. Eu vou até procurar para Santo Google qual é a É, diferença que eu já. porque a densidade é você pegar, por exemplo, você pega essa caixinha aqui e coloca Espinho. não, Para mim seria uma densidade é o quê? Você coloca espinho, ou ele fica meio rugoso, você vê que sente. Uma coisa é você, não, por isso é exemplo. textura. Hã? Isso é textura. Uma coisa, por exemplo, você está dormindo num lençol espinhento lá. Aí você pega e coloca um lençol de algodão ou de seda. Então, vou Não, explicar desse jeito. Ah, tá. Desse jeito, vamos ver se você entende. É. Então, imagina um lençol que, sei lá, está cheio de bolinhas, um tecido mais grosseiro, mais denso. Para mim seria denso aquilo ali. Então, quando você deita, aquilo te incomoda, você não consegue deitar, você não consegue dormir direito por causa daquilo, aquele cobertor. Ah, tá. Aqueles cobertores feitos de lã, só a lã mesmo. Aquilo me incomoda. Eu não consigo dormir com aquele tipo de cobertor. Aqueles feitos só de lã, aquela espinha, gente, aquilo ali. Então, para quem já dormiu nisso daí, vai entender. Alguns autistas, quando em relação a coisas aqui, por exemplo, tem autistas que determinadas coisas eles não conseguem nem pegar naquelas coisas ali, porque aquilo incomoda, é que nem o corpo naquele cobertor lá, entendeu? Conseguiu entender? É isso que eu quis dizer. Da densidade é isso que eu quis dizer. Que aquilo incomoda ele. Por isso que ele não pega, tem tipos de roupa que eles não conseguem vestir. Na questão material, até tudo bem, mas quando você traz para o energético, é um pouquinho diferente. É assim, a densidade seria assim. Imagina que dentro dessa caixinha eu coloque 50 bolinhas, de qualquer coisa. Então ela tem uma densidade de 50. E a caixinha é essa aqui. Aí, eu numa outra caixinha exatamente igual do mesmo tamanho, eu coloco 200 bolinhas. Então, eu mudei a densidade. Entendeu? Então, energeticamente, questão densidade é isso. É onde tem mais energia ou menos energia no mesmo espaço. Agora, eu posso colocar aqui as bolinhas com uma frequência baixa ou uma frequência alta. A primeira explicação sua tem diferença aí o sentido figurado, que é o que eu estava explicando, e o sentido substantivo que está aqui, por exemplo.
que é a qualidade de denso, compacto, densidão, que é o sentido que você falou. Isso, densidade. O sentido que eu falei, que é o sentido figurado, tá? Que é a profundidade emocional ou complexidade intelectual, que é o que eu estava falando. Tá, mas a densidade que eu estava falando era em sentido figurado. Tá. Não... É porque é isso que energeticamente é isso. Tá? Você tem mais energia ou menos energia no mesmo espaço. Maior. Não, no mesmo espaço. Sim. Você tem mais energia. Mais é mais denso. Mas não se. Pouco e muito. É que as pessoas relacionam, falam assim, aquele espírito é muito denso. Mas isso é no sentido figurado. Sim, mas está equivocado, porque não é denso. Aquele espírito tem uma frequência baixa. Porque um espírito que não é espírito, é um perispírito, ele não pode ser mais denso do que nós. Porque se ele fosse mais denso do que a gente, nós o veríamos. Nós não o vemos, porque ele é menos denso. Nós somos mais densos. Porque nós temos energia, muito mais energia e compactada. Tá, vou usar aquela frase que você usou uma vez. Você está certo. Vamos lá. Você falou do... Radhaguru. Você está certo. Mas vamos lá, voltando aqui, senão a gente não sai desse assunto. Que é muito importante. Vamos voltar aqui para o... Tá, conexões positivas. Agora vem aqui a autocompaixão e o amor próprio que a gente falou. Amor próprio é tudo. Entendeu? Então essa é outra dica que a gente dá para o quê? Para você melhorar a sua frequência, para aumentar essa frequência, para mudar o teu estilo de vida, para mudar a sua prosperidade, para mudar a sua abundância, para você ficar mais saudável. O que você escolhe? Tá? Então, autocompaixão. Pratique a autocompaixão. Desenvolva o amor próprio. Isso quer dizer o quê? Aceitar que você está imperfeito neste momento. Se trate com gentileza, cuida do seu corpo com gentileza. Não fica lá, como é que o padre fazia? Eles faziam os pecados deles lá e aí depois ia escondidinho, pegavam um chicote, acho que era, né? Um chicote, aí ficava lá na frente da cruz de Jesus. Com bolinhas de silício na ponta. Com umas bolinhas e se batendo lá, mutilando o corpo. Autoflagelação. Autoflagelação, Isso em sentido figurado, né? Porque tem gente que faz isso diuturnamente, em pensamento. E sentimento. Então, tenha autocompaixão de você. Vai aos pouquinhos. Aumentemos a nossa frequência. Esse é o ponto-chave para nós irmos viver na quinta dimensão, que vai ser aqui mesmo. Só muda o teu... Só muda a sua frequência. Seu modo de consciencial. Consciência. Você vai na quinta frequência, não tem briga, não tem discussão, não tem bate-boca, não tem roubo, não tem nada dessas coisas que a gente está pensando. Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. E como é que eu faço para viver essas coisas boas? Olha para dentro de você e muda o que precisa. Só isso. Vamos lá, rapidinho. Outra dica. Gratidão. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso daí viria em primeiro lugar. Nossa, gratidão é. O que é gratidão? Fantástica. Gratidão é só simplesmente fez alguma coisa para você. Gratidão. É aquele disco, né, papagaio, gratidão para cá, gratidão para lá. E fica com raiva, né? E pronto. Fala gratidão, dá um sorriso, aí. Seu aí vai assim. Olha, ele está sorrindo. Não, ele está rosnando. Então, é ter aquele sentimento de realmente de agradecer. Agradecer é o quê? Agradecer a vida, agradecer ao ar que você respira, a água que você bebe, o alimento do corpo, o alimento da alma. Agradecer as pessoas que você convive, a família que você tem, a casa, o colchão que vocês têm ali para dormir, que tem muitos que nem isso tem. A roupa que você veste. Você lembra, por acaso, alguma vez você agradeceu por você ter comida por aquele dia? Por você ter acordado? Ainda mais nesse tempo que você dorme
acho que ficam não sei quantos milhões de anos dormindo, né? Então, isso é importantíssimo. Outra dica: aprendizado e crescimento. O que isso significa, aprendizado e crescimento? Busque o conhecimento, reconhecendo e valorizando as coisas boas da vida. Olha que interessante. O que é o aprendizado e o crescimento? Eu aprendi, eu sei, por exemplo, eu escutei na live isso, aquilo. Eu apliquei na minha vida. E eu vi resultado. Isso que é o crescimento e aprendizado. Tá? O aprendizado é a primeira fase. Agora, se não fizer a segunda fase, não adianta. Exatamente. Só vai crescer se pegar o conhecimento e praticar. Outra dica importantíssima. Isso, eu não vou dizer que é difícil, mas... Dá trabalho. É uma coisa assim que realmente a gente tem que trabalhar todos os dias, que é o desapego. Essa palavrinha vou te falar. O que é o desapego? Para muitos, quando você atinge essa habilidade, vamos dizer assim, do desapego, o que acontece? Para muitos, você passa a ser um individualista, você passa a ser uma pessoa fria, mas não é. O que é o desapego? É você saber, por exemplo, aconteceram algumas coisas na minha vida que há anos atrás eu teria ficado muito mal, que era a partida de alguns animaizinhos meus de estimação. Assim, são tudo para mim. Uma coisa que eu estou treinando muito é o dia que essa bençãozinha aqui resolver ir embora. Então, isso é o quê? Isso é o desapego. Apesar que ela já fugiu 9 vezes. Inclusive, está saindo um livro sobre as fugas dela, que eu estou escrevendo. Aliás, já colocando aqui, tem uns livros muito bacanas saindo aí, já, tá, pessoal? E sigam o TikTok do Instituto, Encontro dos Saberes, o Instagram do Instituto, porque tudo vai ser postado lá, tá? Tem uns novos projetos que chegaram para mim aí, que eu não tenho como falar não, e eu tenho que fazer e pronto. Então, agora, assim, tem muito trabalho para frente, muita coisa para fazer, e eu vou colocando lá. Então, sigam lá. Outra coisa. Tá, aprendizado e crescimento, desapego. Isso vai ajudar muito no crescimento também, né? Nossa. A última dica de hoje. Intuição e conexão espiritual. Ou aprender, isso é interessantíssimo. A gente aprender a se conectar com a nossa intuição. Tá? Estão pedindo para participar ao vivo. E uma conexão mais profunda com o seu eu espiritual. Tó. 2 gols. Com o seu eu espiritual. Como que eu faço isso, Rose? Através da oração, uma meditação guiada. Começa com meditação guiada. Eu comecei com meditação guiada e faço meditação guiada até hoje. Eu gosto muito, tá? E a prática de reconexão. O simples fato de você estar na natureza é uma conexão, tá? Eu amo a natureza, sempre gostei de natureza, tive experiências magníficas estando na natureza. Então, faça esses pequenos... Não precisa fazer tudo isso de uma vez. Até porque não se consegue tudo de uma vez só. Então, faz um tiquinho de uma, um tiquinho de outra. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. Inclusive, está saindo um e-book meu aí, depois eu vou colocar para vocês, sobre a abundância, tá? A reconexão com a abundância. Tá vindo aí. Beleza, gente? Então é isso. Eu acho que a gente falou tanto, né? Hoje coisa. O negócio fluiu hoje de um jeito, de um jeito. Foi bem gostoso mesmo. Já quase 12:30, de novo. Pra variar. Quando a gente vê, já foi. E o tempo, realmente, ele tá acelerado. Tá? E cada vez vai ficar mais, galera. Cada vez mais.
Então, assim, isso quer dizer o quê? Tem gente que ainda está falando assim, nossa, para mim está demorando tanto para passar esse ano. E isso é o quê? É a Frequência. frequência. Então, para nós, assim, você começa a perceber que o tempo ele está muito acelerado porque você está vivendo mais no agora. E aí você não percebe que o tal do tempo, que na verdade não existe, mas você percebe que ele começa a estar muito rápido. Para mim, por exemplo, ontem foi dezembro. Ontem foi dezembro. E nós já estamos Também abril, de quase, abril. meados de abril. Meados de abril. Então foi assim, ó, piscar de olhos. Mas por isso, por que estão mantendo isso comigo? Porque eu estou treinando a viver no meu agora, dia após dia, dia após dia. Eu, às vezes, ultimamente eu estou assim, sento ali no computador, quando eu vejo já é 2, 3 horas da tarde, eu lembro que eu não almocei ainda. Ah, tá. E, nossa, eu tinha. Eu queria. Tem outra coisa pra te falar. Isso significa o quê? Quando eu sento ali, quando eu vejo, já tá meia da tarde, ou já tá 11 horas da noite, fui dormir, era quase 1 hora da manhã. Eu estava escrevendo. Isso quer dizer o quê? Quando a gente percebe que se conectou, ou reconectou, ou redescobriu, ou descobriu a sua missão, o seu propósito de vida. Olha que legal. Quando você se conecta com o seu propósito de vida, começa a acontecer essa sincronicidade. E isso é muito legal. Por quê? Porque você vai dormir já querendo que amanheça logo para você voltar a fazer aquilo de novo. Porque tá tão legal aquilo fazer, tão gostoso, porque você não quer parar. E eu estou passando, nesse exato momento, eu estou passando por isso. E está sendo muito gostoso. E eu espero que um dia vocês passem por isso. Mas está vindo aí também manuais. Olha, eu estou assim, umas 2 semanas para cá, a minha mente está borbulhando. Falei que eu até peguei e comentei esses dias ali que parece que aconteceu o Big Bang dentro de mim, que é o início de tudo, né? E tá assim, ó, tanta coisa vindo para mim, tanta coisa vindo, e eu tenho que me organizar, porque é muita coisa que está vindo realmente. Então, eu tenho que me reorganizar, organizar tempo, porque eu até falei, papai do céu, sou só eu aqui. Esse jeito tá complicado. Mas, enfim, tá vindo muita coisa nova, muita coisa nova. Ui, chega a rupiar, como diz o outro. Muito, muito bom isso, muito bom mesmo. Então, vamos lá, meio-dia 22, hora boa. Vamos encerrar, né? Porque nós já vamos ficar sem almoço de novo. Vamos lá. É muito bom estar aqui com vocês, conversando. A gente nem vê a hora passar. Quando vi, já foi. Todas as vezes é para ser 1 hora, né? É para ser 1 hora. É para ser 1 hora, e quando a gente vê, já foi. Vou colocar um temporizador aqui. Mas foi muito gostoso hoje de novo estar aqui. E vamos materializar logo o podcast, porque lá a gente pode ficar 2 horas e meia, né? Até mais fazendo e conversando essas coisas, que é muito, muito bom mesmo. Um beijo no coração de cada um, no aqui e agora, de cada um que estiver assistindo. Vejo vocês. Domingo às 16 horas, horário de Brasília. Exatamente. Até lá, povo. O assistente, vai dar tchau pra galera? O assistente foi se distrair. Vai dar tchau? Vem aqui então, dá tchau pra todo mundo. Fala assim, tchau, gente!